Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um estudo de caso, né, um assunto muito conhecido dentro da área de gestão de pessoas, e também relacionado ao estudo do comportamento humano nas organizações. Nós vamos falar sobre a experiência de Hawthorne, tá? Então, a gente vai falar quem desenvolveu essa experiência de Hawthorne foi Elton Mayo. Elton Mayo ele é o pai, o cara que desenvolveu a teoria das relações humanas, que depois eu vou conversar com vocês em sala, né? Ele é um psicólogo e professor de, ele é australiano, né? Professor e psicólogo, e ele estudou em Harvard, nos Estados Unidos, e ele que foi o responsável por fazer essa transição. Antes o mundo tinha muito um aspecto de dar ênfase na estrutura e na tarefa, né? O foco estava na produção. O Elton Mayo, a grande contribuição dele, uma das maiores contribuições na história da administração, está relacionada ao quê? Transformar, né, esse estudo que antes o foco era só na tarefa, só na área da produção e jogar para a área de pessoas, né? Ele foi o primeiro cara que pensou mais a fundo mesmo nessa questão do comportamento humano nas organizações. E o grande legado dele é essa experiência de Hawthorne que a gente vai ver assim que foi bem interessante. Né, a experiência de Hawthorne ela começou em 1927, ela dura mais ou menos ali 4, 5 anos, ela vai terminar entre 1931 e 32. Ela pega todo o contexto da quebra da Bolsa de Valores, né, o mundo passa a sofrer grandes sanções econômicas depois de 1929. E aqui, até 1920, até a Primeira Guerra, conforme eu falei para vocês, o foco das organizações, das empresas, estava muito relacionado a produzir mais. E os funcionários trabalhando em condições muito ruins, né? Havia muita rotatividade, funcionários cansados, né? A fadiga era muito alta. E isso era uma coisa que incomodava muito o Elton Mayo. Ele começou a pensar onde, né? Nos colaboradores. Era importante produzir? Sim. Mas também pensar o quê? Nas condições de trabalho desses colaboradores dentro das organizações. Para isso, ele desenvolveu um estudo é, em Hawthorne. Né? Hawthorne é o nome de um bairro, de um distrito de Chicago. E ele, né, fez isso, começou em 1927, nessa fábrica da Western Electric Company. É uma fábrica de telefones, né? Então foi desenvolvida nos Estados Unidos, em Chicago, nesse bairro aí de Hawthorne. Por isso que ela recebe esse nome, tá? A primeira fase, o que, que o Elton Mayo fez? Né? Ele fez um experimento. Não sei se dá para vocês visualizarem aí, mas tem duas lâmpadas. Né? Eu quis tentar. Tem muita gente que fala, a primeira fase da experiência de Hawthorne é a da eletricidade. Isso. O que, que ele fez? Ele pegou duas salas, dois departamentos, e ele deixou esse pessoal trabalhando com uma luz favorável, uma luz constante. O outro setor ficou trabalhando com a luz mais vulnerável, a luz não ficava o tempo todo apagado, né? E no final desse período que ele fez essa experiência, o que, que ele descobriu? Que o pessoal que trabalhou com a luz mais forte, com a luz mais intensa, com a luz constante, né, que é esse slide aí da sua direita, esse pessoal produziu mais do que o outro grupo, né? Só que o que, que ele notou? Quais foram as soluções encontradas nessa primeira fase da experiência? Que não foi devido ao fator físico, mas o que, que ele constatou? Que o pessoal, né, o setor que produziu mais foi o setor que tinha luz mais abundante, mas porque eles pensavam que eles estavam em condições melhores, por isso que eles tinham que produzir mais. Porque eles estavam em condições melhores do que as do outro grupo na outra sala, né? Então aqui, qual que é o grande legado, né, qual que é a grande herança que ele deixa dessa primeira fase da experiência de Hawthorne? A experiência de Hawthorne são 4 fases. Nessa primeira aula aqui a gente só vai ver 2. Depois eu volto a explicar para vocês as outras 2, tá? Então qual que é o grande legado? Ele distribuiu a equipe, né, em 2 setores, um trabalhando com luz intensa e o outro com luz não tão intensa. E o pessoal que produziu mais foi esse pessoal que estava com a luz mais intensa. E qual que é o grande legado disso? Né? Que fatores psicológicos influenciam. Antes só pensava o quê? Que a máquina tinha que estar boa, a luz tinha que estar boa,
o ambiente tinha que estar limpo, as condições serem favoráveis para a produção acontecer. E aqui houve uma quebra. Olha a importância do estudo dele, do Elton Maio. Porque o que, que ele descobriu? Né? Que o pessoal pensou assim, nossa, a gente precisa, como a luz para nós está melhor do que a do outro grupo, nós precisamos produzir mais, nós precisamos trabalhar. Então aqui a gente percebe o quê? Que fatores psicológicos influenciam no cotidiano de trabalho. Fatores psicológicos influenciavam na produção da época. Né? Isso a gente levando para um contexto contemporâneo, a gente percebe. Né? Quando você está com algum problema, sua produção, né, não é a melhor possível. Só que naquele tempo, naquela década de 20, 30, isso não era considerado. Então, assim, o funcionário tinha que estar lá dentro da empresa trabalhando, mesmo em condições ruins, cansado, com pouco intervalo, com horas, né, ininterruptas de trabalho, trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia. Então, isso não era considerado. Então, o grande legado é o quê? Nessa primeira fase. Foque nisso. Fatores psicológicos influenciam. Na segunda fase, o que, que ele fez? Né? Ele separou do grupo de trabalhadores ali do setor de produção 6 meninas, 6 mulheres. E uma dessas 6 mulheres, eu fiz ali uma indicação com a flecha, uma dessas mulheres era o quê? Funcionava como uma espécie de líder. O que, que ela fazia? Ela pegava as ferramentas para as outras funcionárias, ela conversava com as outras funcionárias, ela não ficava só assim como um líder tradicional ou como um chefe de produção anotando se você estava realmente trabalhando ou não, né? O que, que essa colaboradora designada fez? Ela deu apoio, ela conversava, ela, né, tinha um entretenimento ali, vamos dizer assim, legal com essas meninas. E qual que é o legado também dentro dessa fase, né? Então, na segunda fase, ele isola 6 pessoas para acompanhar, né? E o rendimento dessas 6 meninas, dessas 6 mulheres, foram muito melhor do que o dos outros grupos, né? Que trabalharam sempre no modo tradicional, o chefe em cima, é, coisa que até a gente vê até hoje, né? Mas qual que foi o grande legado? Que na primeira fase a gente descobriu que fatores sociais influenciam. Aqui na segunda fase a gente vai perceber o quê? Que fatores sociais, você ter um bom relacionamento, as pessoas ali tendo um clima de trabalho favorável, as pessoas se ajudando, tendo um senso de trabalho coletivo, a produção rende cada vez mais, né? Então, pessoal, só para a gente fechar, experiência de Hawthorne, né? Elton Maio que desenvolveu, o foco antes estava só na tarefa, aqui o foco já começa a mudar um pouco para as pessoas, né? Primeira fase, descobriu que fatores psicológicos influenciam na produção e na segunda fase, fatores sociais influenciam também na produção. Beleza? Obrigado. Semana que vem eu volto com a terceira e quarta fase.